Olá, é um prazer estar com vocês novamente para mais um estudo da Palavra de Deus. Nada melhor do que a gente se reunir em torno desta palavra. E hoje, então, novamente dando sequência aos estudos nesse maravilhoso Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando já há algumas semanas. Eu quero começar citando o último versículo do texto da semana passada e desejando que o Espírito Santo abençoe a todos nós, dando compreensão da sua palavra, da palavra de Deus. Na semana passada nós estudamos duas histórias, dois milagres de Jesus. Ele ajudou uma mulher estrangeira, né? E a sua filha estava muito doente, né? E essa filha foi curada. Depois o surdo mudo, que também foi curado. E as pessoas então concluem o seguinte, isso está em Marcos 7:37. Tudo o que faz, ele faz bem, até mesmo faz com que surdos ouçam e os mudos falem. Tudo que ele faz muito bem. Isso pode ser aplicado ao nosso texto de hoje, e o Marcos, mais uma vez, emenda rapidamente uma história, ele vai sempre emendando uma em cima da outra. Jesus alimenta outra multidão. O nosso texto de hoje é Marcos 8:1-21, que nós dividimos em duas partes. A segunda multiplicação de pães, feita por Jesus, e o ato de incredulidade da parte da liderança religiosa dos fariseus, que sempre tentavam Jesus em alguma coisa, né? Jesus sempre agia, convém repetir isso aí, por compaixão, quando ele fazia o bem, quando ele expulsava um demônio, principalmente quando ele curava alguém, quando alimentava as multidões. E principalmente quando ele ensinava sobre o reino de Deus às pessoas, Jesus sempre agiu por compaixão, a compaixão, o mais profundo amor divino. E dentro desta compaixão, ele agia para provar, por A mais B, que ele era o Messias, o ungido, escolhido de Deus para vir ao mundo, para se tornar o Salvador da humanidade. E a história de hoje, claro que Marcos tem a intenção de mostrar isso também, com essa segunda multiplicação dos pães inicialmente. Vamos lembrar primeiro que quando se diz segunda multiplicação dos pães, obviamente teve a primeira, e nós já estudamos ela alguns dias atrás, lá em Marcos 8:1-10, só recapitulando que Jesus multiplicou 2 peixinhos e 5 pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, segundo Mateus, esse detalhe final. E ainda sobraram 12 cestos. Jesus abençoou esses elementos, tinha olhado para o céu, quebrou o pão, mandou os discípulos repartir, toda essa multidão foi alimentada. E pelo apóstolo João, no Evangelho de João, nós ficamos sabendo que depois, no dia seguinte, isso gerou uma grande discussão, porque as pessoas procuraram Jesus de novo, e Jesus, conhecendo seus corações, ele disse: vocês me procuram porque comeram pão e não porque entenderam o meu sinal. O sinal ou o milagre maior de Jesus nem era o fato de multiplicar os peixes e os pães, mas para que isso apontava? Que ele era o Messias, o Filho de Deus e o verdadeiro Deus, o Criador e o mantenedor de todas as coisas, de todas as pessoas. Este é o sinal maior e as pessoas não entenderam esse sinal. E aí começam a discutir Jesus sobre qual é o verdadeiro alimento para as pessoas, o pão da vida. Jesus dizia: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que dá vida ao mundo. Diante dessa verdade, as pessoas começaram a se decepcionar com Jesus e passaram a abandoná-lo, grande parte daqueles seguidores.
E agora vem essa segunda multiplicação dos pães, em Marcos 8, 1 a 10, diz o texto que uma outra grande multidão se reuniu a Jesus. Eles não tinham nada para comer. E Jesus atesta no texto que eles já estão no terceiro dia, 3 dias praticamente sem comer. E Jesus tem pena desse povo e ele pergunta aos seus discípulos: quantos pães vocês têm? E eles respondem: 7. Fizeram a contagem, temos 7 pães. Aí diz o texto, Marcos 8, 6 adiante. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Por todos os elementos sempre damos graças a Deus em primeiro lugar. Então os partiu e entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. E a semelhança da primeira multiplicação dos pães diz novamente aqui: todos comeram e se fartaram, ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram, e as pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. E o evangelista Mateus, ao relatar essa história, ele também acrescenta: fora mulheres e crianças. Algumas curiosidades. Uma curiosidade que na primeira multiplicação dos pães sobraram 12 cestos, e eu dizia naquele estudo que até parece que Jesus está dizendo 1 cesto para cada um dos 12 apóstolos, para que eles não sejam incrédulos. Pois aqui nessa história sobram 7 cestos, depois de alimentar os 4.000, fora mulheres e crianças, com os 7 pães e alguns peixes, né? Sobram 7 cestos, novamente uma comparação, os 7 e 7, 7 pães, 7 cestos de sobra, quem sabe com coincidência ou não, 1 cesto para cada pão, só de sobra, fora o alimento de todas as pessoas. E aí conclui essa parte do nosso texto dizendo que Jesus subiu num barco com os discípulos e foram para a região de Dalmanuta, ou Mateus vai dizer região de Magadã. São nomes diferentes, línguas diferentes para a mesma região. Ora, cada ação ela provoca uma reação. Naquela primeira ocasião, as pessoas procuraram Jesus de novo, porque ele tinha multiplicado os pães. Aqui na sequência, pelo menos segundo Marcos, há uma reação direta de incredulidade. Ele diz que alguns fariseus chegaram para Jesus e eles sabiam das últimas curas, dos milagres e desse fato aqui, relatado até aqui, e eles pedem um sinal, pedem um milagre para Jesus. Não só para fazer um show, mas para... Ô Jesus, queremos ver se você é bom mesmo. Prova aqui agora, com hora marcada, aqui com um milagre que então, quem sabe nós creremos em Ti. Um milagre que prove que Ele é o Messias como Ele alegava ser. Claro que Jesus conhece os corações malvados deles. Jesus conhece a sua incredulidade. Não é um milagre qualquer que derruba a incredulidade. E aí Jesus diz: por que essas pessoas pedem milagres? Por que pedem sinais? Num outro texto diz: uma geração má e adúltera, os malvados pedem sinais. E Mateus vai dizer assim, isso Marcos não acrescentou, está em Mateus 12, 39 e 40, Jesus diz: a essa geração, a esse povo, para vocês, nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas, do modo como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e daí ele foi cuspido na praia, praticamente ressuscitou. Isso é um sinal de que, da mesma maneira, o Filho do Homem, ele, Jesus,
ficará 3 dias, ou até o 3º dia, no ventre da terra e ressuscitaria. Aliás, este será o maior milagre de todos os tempos. Não há milagre maior do que a ressurreição. O primeiro grande milagre da nossa vida é o nosso batismo. É a ressurreição espiritual de uma vida longe de Deus, porque nós nascemos pecadores, inimigos, espiritualmente inimigos de Deus. Nós ressuscitamos pelo santo batismo para uma nova vida com Deus. E o outro grande sinal será o dia da vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos. Esse é o sinal maior. E esse sinal maior, por esse passaria Jesus. A sua ressurreição garantiria a abertura da porta do céu, provando que a morte dele na cruz era suficiente para pagar por todos os pecados de toda a humanidade, de você e eu também, né? Não há milagre maior do que este. A morte de Cristo por causa dos nossos pecados. Essa história culmina com a fantástica, gloriosa ressurreição. É esse sinal, a rigor, que todos nós precisamos, e é neste sinal, na ressurreição, que nós precisamos crer para a vida eterna. Crer na ressurreição, crer no perdão dos pecados e na ressurreição para a vida eterna. Daí continua o texto ainda, que os discípulos haviam esquecido de levar pão numa pequena viagem, mais uma vez navegando, que eles foram fazer, e Jesus diz assim, em Marcos 8,15, fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus, o que é? É doutrina falsa, essa hipocrisia deles, é o legalismo deles, é a religiosidade exterior deles que eles cobravam das outras pessoas. Ao invés de arrependimento e fé, eles viviam, praticavam e exigiam uma religiosidade exterior das pessoas. Esse fermento espiritual condena eternamente quem procura se salvar diante de Deus assim. Então, esse é o pior fermento que existe, que leva à incredulidade e condenação. E o fermento de Herodes, Jesus, dentro desse contexto, que eles tinham levado só um pãozinho, né? Esqueceram de levar mais pães nessa última viagem aqui que nós estamos abordando. Fermento de Herodes. Herodes tinha uma vida muito corrupta, uma vida muito carnal, voltada aos prazeres mundanos, à prática do pecado. Então nós podemos dizer, o fermento dos fariseus é doutrina falsa, o fermento de Herodes é viver em pecado, propositalmente, né? Então cuidado com esse tipo de fermento que leveda a massa da vida de vocês e provoca condenação. Os discípulos acharam que Jesus tinha falado isso porque nesse momento tinham só um pãozinho com eles, e Jesus diz, vocês ainda não entenderam, na verdade, quem eu sou, o que eu estou querendo dizer? Lembrem da primeira multiplicação dos pães, relembrem toda a história, lembrem dessa última aqui, relembrem de toda a história. E aí Jesus pergunta, será que vocês ainda não entendem? Essa pergunta ele faz para todos nós também quando nós estudamos a Escritura Sagrada. Diante da nossa incredulidade, ele diz, será que você ainda não entende? Será que você ainda não crê? Quem crê tem a vida eterna, irmãos. Né? Então, esta pergunta Jesus lança para todos nós também. Seria isso, em poucas palavras, o nosso estudo de hoje. Eu quero dizer de novo que estudar o Evangelho de Marcos, chegamos na metade dele, ele tem 16 capítulos. Hoje nós já recomeçamos, começamos a segunda parte, então a partir do capítulo 8, vale a pena. Então estejam sempre conosco. Eu até sugiro que vocês leiam de um fôlego só, em pouco tempo, tu lê como um livro, ou como uma história só, todo o livro, e daí capítulo por capítulo, ou parte por parte, aí sim mais
em leitura devocional, orar por um motivo que sai de um determinado texto. Então, fazer um sobrevoo e também pousar em cada parte. Vale a pena. E vocês já estão convidados para essa continuação. E nós novamente teremos no próximo estudo Jesus curando um cego em Betsaida e daí a afirmação de Pedro. Novamente uma cura e uma reação. Já adianto que será uma reação extremamente positiva, bonita, como exemplo para todos nós. Vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de estudo da Tua Palavra. Senhor, concede que nós creiamos em Ti e no Teu Filho, que não demos atenção para a incredulidade. Dá-nos sempre o necessário para o sustento e as necessidades da vida, sobretudo para a nossa alma, perdoando nossos pecados, mantendo-nos na fé em Cristo e dando-nos a vida eterna. Oramos em nome deste Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado por terem estado mais uma vez conosco. Até a próxima oportunidade.